Sr. Presidente, queria começar por agradecer a apresentação que nos foi feita aqui pela Comissão. Foi dito, e é verdade, este é um acordo típico de pescas da União Europeia, não é sequer dos mais significativos, seja em termos de oportunidade de pesca, seja em termos de montantes envolvidos. É um acordo típico, nas palavras do representante da Comissão Europeia, e como um acordo típico que levanta-nos as dúvidas, as inquietações, diria até as perplexidades, em alguns casos, que nos levantam vários outros acordos de pescas da União Europeia. Passam este ano 30 anos, desde que a União Europeia celebrou o seu primeiro acordo de pescas com São Tomé. E, desde há vários anos, portanto, isto deu para, creio, 8 protocolos, sendo que os últimos, pelo menos os últimos 2, já incluíram uma dimensão dita de apoio ao desenvolvimento do setor. Bom, e aqui chegados, 30 anos depois de acordos de pescas com a União Europeia, sendo que vários destes acordos incluem uma dimensão de apoio setorial, de apoio ao desenvolvimento do setor local das pescas, seria de esperar que estes acordos tivessem produzido algum efeito desse ponto de vista. Bom, a verdade é que da leitura, quer do relatório de avaliação do último protocolo, quer do contacto com as autoridades são-tomenses, aquilo que resulta é que, de facto, foi muito pouco ou quase nada o que de efetivo se alcançou com estes acordos no domínio do desenvolvimento do setor em São Tomé. E eu queria aqui sublinhar, de um primeiro contacto tido com as autoridades santomenses, aquelas que são as principais preocupações das autoridades, e gostava de ter aqui uma reação da Comissão Europeia a estas preocupações. A primeira tem a ver com a ausência de observadores. A falta de recursos é tal que as autoridades dizem que não têm maneira, não têm observadores a bordo. Há uma praticamente total falta de capacidade de controlo. Portanto, foi apontado aqui como objetivo deste protocolo reforçar o controle, e bem, de facto isto corresponde a uma necessidade que está identificada, é necessário melhorar e muito as atividades de controlo, mas a verdade é que seria de esperar que 30 anos de acordos de pesca com a União Europeia já tivessem permitido dar alguns passos neste domínio. A verdade é que não. O que as autoridades são-tomenses dizem é que, basicamente, o reforço da capacidade de controle e de fiscalização da sua zona económica exclusiva é muito reduzido ou inexistente. Basicamente, os navios entram e saem quando querem, declaram o que querem, sem que as autoridades possam exercer nenhum tipo de controle sobre isto. Portanto, esta é a primeira inquietação, se quiserem, a primeira perplexidade que resulta do balanço dos acordos anteriores. O que fará a Comissão supor que os 325 mil euros destinados ao apoio setorial terão uma eficácia diferente daquela que tiveram os 227 mil do último protocolo. Que medidas foram postas em prática para garantir que o resultado seja desta vez diferente e possamos, daqui a 4 anos, estar a discutir, assim esperemos, uma eventual renovação do acordo, mas numa situação diferente daquela que permanece há 30 anos, não é coisa pouca. São 3 décadas em que, basicamente, deste ponto de vista, muito pouco foi feito. E aqui, repito, isto não é uma especificidade deste acordo, são, infelizmente, questões que nós poderíamos dizer ser extensíveis, serem gerais a um conjunto de acordos da União Europeia, onde se constata que, de facto, aquilo que se logra alcançar com o apoio setorial é praticamente nulo. Uma outra questão também suscitada pelas autoridades santomenses é a inexistência de nenhuma
nenhum laboratório acreditado, o que determina um embargo nas exportações de produtos para a União Europeia e, portanto, deixava aqui também esta questão, se em articulação com outros instrumentos, designadamente no domínio da cooperação para o desenvolvimento, se está previsto alguns passos também nos próximos 4 anos neste domínio, que permitam levantar o embargo existente aos produtos da pesca à exportação a partir de São Tomé, para a União Europeia. Porque só assim, enfim, só garantido o desembarque dos produtos, é que podemos garantir que alguma parte do valor acrescentado fica no país e não que isto se trata apenas, como tratou nos últimos 30 anos, de pagar alguma coisa em troca da exploração incontrolada ou quase dos recursos naturais deste país. Quanto à evolução, quer das oportunidades de pesca, quer dos montantes associados ao acordo, essa sim, enfim, essas também está em linha com o que tem sido a evolução nos demais acordos da União Europeia. Enfim, há, como foi dito, há uma redução, há um aumento da contrapartida financeira solicitada nomeadamente aos armadores. Enfim, julgo que é razoável e não nada a dizer a este respeito. É positivo, apesar da reduzida utilização nos últimos anos, e em especial no último ano, é positivo que se mantenham as oportunidades de pesca que estão previstas, designadamente ao nível dos palangreiros de superfície, que foram no último ano pouco utilizados, uma taxa de utilização de pouco superior a 30%, mas tendo em conta, enfim, algumas alterações produzidas noutros acordos na região e a necessidade, como foi dito pela Comissão, encarar isto numa perspectiva de rede, em que possam ser dadas múltiplas possibilidades aos armadores que andam nestas águas. É positivo que se conservem oportunidades de pesca para os palangreiros, concretamente aquelas que aqui são propostas. Quanto aos recursos, ao estado dos recursos, foi outra das questões que foi referidas. Essa é enfim, uma das, se quiserem, outra das perplexidades que resulta da leitura do relatório de avaliação do protocolo, onde se diz que a abundância dos recursos pesqueiros na plataforma insular das Ilhas de São Tomé foi estimada em 12 mil toneladas nos anos 80 e que não existe nenhuma avaliação mais recente. Refere-se à falta de uma avaliação regular dos estoques, sublinhando-se que é difícil determinar a sua abundância e o potencial disponível para a pesca. Citei do relatório de avaliação. Ora, a pergunta que se impõe é, acabou de se aprovar uma reforma da política comum de pescas, onde um dos pilares no que refere à dimensão externa dessa política é a sustentabilidade, ou pelo menos dos apregoados pilares, a sustentabilidade, e o facto destes acordos devem visar o excesso, no sentido daquilo que não é explorado localmente, poder ser aproveitado por frotas da União Europeia. Ora, eu pergunto-me, perante esta falta de dados que é reconhecida aqui no relatório de avaliação, como é que se pode aplicar os princípios, com rigor, os princípios que foram aprovados ainda na última reforma da política comum de pescas. Enfim, como digo, são nesta fase algumas das dúvidas, das perplexidades que aqui queria deixar, sobre as quais gostaria de ter uma reação da Comissão Europeia, dizendo, todavia, parece, à partida, que é positivo, seja para as frotas de vários países da União Europeia, concretamente para 3, seja para São Tomé, a possibilidade de prolongar este acordo. Mas seria desejável, eu creio que era mesmo imperioso, que houvesse uma alteração profunda, uma alteração radical na forma como estes acordos têm sido encarados por parte da Comissão Europeia. E, nomeadamente, que toda a questão do apoio setorial fosse levada a sério e, manifestamente, os dados que temos
à nossa frente mostram-nos que não tem sido. Não tem sido há muitos anos. E nos últimos anos isso não mudou. Aliás, um outro reparo que é feito também no relatório de avaliação é que, apesar de existirem acordos de pesca há 30 anos com São Tomé, e apesar de, desde 2006, ter havido uma alteração do quadro legal desses acordos, a verdade é que, em termos práticos, os acordos praticamente não se alteraram. Portanto, a alteração do quadro legal foi, digamos assim, de fachada, sem que propriamente houvesse um conteúdo, sem que isso correspondesse a uma alteração do conteúdo dos acordos e muito menos a resultados práticos sensíveis, apuráveis no terreno, no que respeita ao desenvolvimento do setor em São Tomé e Príncipe. Disse.